Olá, sejam muito bem-vindos ao Bhagavad Gita como ele é, uma escritura sagrada que traz a sabedoria transcendental para o entendimento de quem somos. Nós somos uma alma e um corpo material e precisamos aprender a caminhar neste caminho transcendental, este caminho que vai muito além do que nossos olhos enxergam e nossa inteligência, digamos assim, ou consciência percebe dentro do nosso nível espiritual. Vou fazer minhas reverências a Bhagavad Gita, a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, a pessoa suprema dentro da filosofia védica, e ao nosso querido Srila Prabhupada, que organizou todo esse conhecimento e trouxe para o Ocidente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Tat Sat, Om Tat Sat, Om Tat Sat. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu recebo e tudo aquilo que eu dou, eu ofereço primeiramente à Suprema Personalidade de Deus em amor, devoção e gratidão. Capítulo 3, estamos no capítulo 3, Karma Yoga, verso 13. Os devotos do Senhor libertam-se de todas as espécies de pecados, porque comem alimento que primeiramente é oferecido como sacrifício. Outros, que preparam o alimento para a satisfação pessoal dos sentidos, na verdade comem apenas pecado. Então aqui, a Suprema Personalidade de Deus está dizendo que tudo aquilo que a gente fizer, a gente oferecer a Deus, vai ser purificado e vai ser removido todas as impurezas, até mesmo de um alimento. Um alimento que nós comemos café da manhã, almoço e janta, às vezes um lanche, e nós nem se lembramos de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos tendo o alimento que a gente deseja em nossa mesa, em nosso prato diário das nossas refeições diárias. Então aqui, Srila Prabhupada, ele nos explica, os indivíduos que estão em consciência de Deus são chamados de santos e sempre estão apaixonados por Deus, como se descreve. Os santos, estando sempre no pacto de amor com a Suprema Personalidade de Deus, Govinda. Govinda significa uma das expansões de Krishna, de Deus, que chama-se amor. Amor, Govinda, o amor. Aquele que outorga todos os prazeres, aquele que outorga libertação, ou Krishna mesmo, a pessoa toda atrativa, não podem aceitar nada que não tenha sido primeiramente oferecido a Deus. Então, se você não tem esse hábito de oferecer seu alimento, de você sentar para almoçar, seja onde seja, e de você ofertar aquilo que você está se alimentando, ao dinheiro que paga o seu almoço, ao dinheiro que vai ao supermercado, a prosperidade material, você deve começar a oferecer para que seja purificado seu alimento. Isso chama-se yajnas. Yajnas são sacrifícios, são penitências, são austeridades que nós devemos fazer para que a gente se mantenha longe de todas as contaminações produzidas pela associação pesada, negra, condicionada, chamada na tradição cristã de pecaminosa do mundo material. Os outros que preparam o alimento para o próprio prazer ou para a satisfação dos sentidos, não são apenas ladrões, mas também comedores de todas as espécies de pecados. Então, aqui nessa tradução literal daquilo que Srila Prabhupada escreveu em sânscrito, quando ele organizou a Bhagavad Gita e traduziu para o inglês, e do inglês foi traduzido para o português, a pessoa que traduziu nesse momento, ela traduziu dessa forma, de uma forma até mesmo um pouco que, quando ouvimos, né, a gente pode achar um pouco pesado, mas ele quer dizer aqui que a gente tem que oferecer primeiramente tudo para Deus, para que Deus purifique essa contaminação e muitas vezes que vá diminuindo esse apego por satisfazer os sentidos. Por exemplo, estar sempre em restaurantes caros, estar sempre comendo
para o prazer dos sentidos. Então, assim, restaurantes caros, porque eu digo que no restaurantes caros tem esses pratos sofisticados. Então, essa satisfação dos sentidos, ela precisa ser purificada para que a gente possa comer comida pura, comida onde foi feita uma oração, onde se cantou um mantra, onde se ofereceu a Deus. Portanto, a fim de se tornarem felizes, em todos os aspectos, as pessoas devem aprender a executar o processo fácil de viver em plena consciência de Krishna. Caso contrário, não pode haver paz nem felicidade neste mundo, como a gente vê. O mundo está do jeito que está porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão infelizes por faltar a consciência de Deus na vida delas. Guerras, doença, pobreza, conflitos, violência e por aí se vai. Então, precisamos a cada um buscar ser modelo da bondade, oferecer tudo para Deus em primeiro lugar, antes mesmo de se satisfazer e agradecer por tudo que temos. Verso 14. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios, que são produzidos por meio das chuvas. As chuvas são produzidas pela execução de sacrifícios e todo sacrifício nasce dos deveres prescritos. Então, tudo que se faz tem uma disponibilidade para essa atividade material. Então, as chuvas, o dharma da chuva é o quê? Chover, da água da chuva é chover para que as plantações cresçam. E das plantações se retira os grãos, feijão, arroz, soja. E o trigo, né, também pode ser considerado um grão, né, assim, dentro desse processo alimentício. E aí, quando a gente oferece tudo isso para Deus, isso vai se purificando, isso vai se tornando um alimento menos pesado. Por quê? Porque o Senhor Supremo é o Senhor onde a gente deve oferecer os nossos yajnas, ou seja, os nossos sacrifícios. Para que tudo isso? Para quê? Para que a gente possa se purificar dessas impurezas. Então, isso vem antigamente se via muito as pessoas fazer orações antes mesmo de comerem, né? Então, eu ofereço minhas orações a Deus, a Krishna. Eu ofereço meu alimento para Deus, para que esse alimento seja purificado. Então, quando há uma doença epidêmica, uma vacina imunizante protege a pessoa do ataque dessa epidemia. A gente bem sabe disso. Da mesma forma, o alimento oferecido ao Senhor Vishnu, Krishna, Deus, então tomado por nós, torna-nos bastante resistentes à moléstia material. Então, quando a gente oferece, aqui Srila Prabhupada diz, quando a gente oferece o nosso alimento a Deus, a gente vai ficar resistente às impurezas de bactérias, vírus, de tudo que vem nos atacar, porque a gente está fortalecido. O sistema imunológico é um sistema que está ligado à nossa emoção. Então, quando a gente está fortalecido emocionalmente através da energia de Deus, através de tudo aquilo que a gente oferece a Deus, ele fala aqui, vamos nos tornar-nos bastante resistente à moléstia material. E aquele que costuma realizar essa prática chama-se devoto do Senhor. A pessoa em consciência de Deus, que só come alimento oferecido a Deus, pode neutralizar todas as reações das infecções materiais passadas, que a impede de progredir na autorrealização. Então, do interesse de Deus que nós tenhamos um corpo saudável, porque a alma está acoplada dentro deste corpo. E aí um corpo saudável, uma mente saudável, uma alma que vai poder se realizar mais em Deus e vai poder estar trabalhando para Deus, em consciência de Deus, com mais saúde, com mais longevidade, para exercer a função que Deus espera do nosso Dharma, que são as nossas ações que deve estar de acordo com Deus. Dharma, minha missão. Karma, tudo que eu faço eu ofereço a Deus para limpar todas essas impurezas. Por outro lado, quem não segue essa conduta continua a aumentar o volume de ação pecaminosa. E isso lhe prepara um próximo corpo igual ou diferenciado dos animais. Por quê? Porque nós estamos em corpos humanos.
Mas os animais também são almas, eles estão em corpos animais. E eu observo o meu gato e vejo o quanto a gente tem coisas parecidas com os animais. Dormir, comer, beber, se acasalar, prazer, conforto, dormir demais. Então, assim, são todas essas atividades que estão no corpo de um animal. E uma alma está ali dentro tentando crescer, tentando evoluir. Então, se a gente não tem essas atitudes divinas de oferecer nosso alimento para Krishna, para Deus, nós vamos estar num patamar bem condicionado, materializado, animalizado, podemos dizer. Por quê? Porque nós estamos vivendo as reações advindas dessa conduta animal. E assim, nós vamos continuar nesse processo pecaminoso, que é esse processo de estarmos ligados às emoções e às condições materialistas, condições animalescas. O mundo material está cheio de contaminações e quem se imuniza aceitando o alimento oferecido a Deus, chamado de prasada, como um presente, um alimento oferecido a Deus, salva-se do ataque, ao passo que quem não toma esse curso de ação sujeita à contaminação. Então, vou estar sempre comendo alimento contaminado diariamente. E isso vai resultar em quê? Em doença, né? Os grãos alimentícios ou legumes são os verdadeiros alimentos. O ser humano come diferentes espécies de grãos, legumes e frutas. E os animais comem os resíduos dos grãos e legumes e gramas e plantas. Os seres humanos que estão acostumados a comer carne também devem depender dos produtos vegetais para comer os animais. Portanto, no final das contas, temos de depender da produção agrícola e não da grande produção fabril, ou seja, de fábricas. A produção agrícola deve-se a suficientes chuvas que caem do céu, e tais chuvas que caem do céu são controladas por semideuses como Indra, o rei dos céus, Súria, o rei do sol, Lua, e todos eles são servos, os semideuses são servos de Deus, trabalham para Deus, então tudo vem de Deus, é a fonte única, né? Então, eu li um pouco mais sobre os alimentos, porque a gente precisa ter essa consciência que tudo que a gente come vem de Deus, porque é Ele que produz tudo através dos seus servos, através dos semideuses. Verso 15. As atividades reguladas são prescritas na filosofia Vedas da Índia, que se manifestam diretamente da suprema personalidade de Deus. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Então, se você quer transcender todas essas coisas, você precisa buscar oferecer, fazer oferendas a Deus, oferecer sua vida, oferecer seus pensamentos, oferecer seu corpo, oferecer sua alma, oferecer tudo que você tem para Deus. Por quê? Porque é a melhor forma da gente purificar e satisfazer a Deus, porque Deus, Ele quer receber, Ele não precisa de nada. Mas a gente oferecendo, a gente vai praticando Bhakti Yoga, a yoga da devoção, a yoga do amor, a yoga da gente se entregar a Deus todos os dias. Então, nesse processo, devemos entender que este verso explica a necessidade do trabalho para a satisfação de Deus, somente nada mais. Se queremos trabalhar para a satisfação de Deus, devemos transcender tudo aquilo que nos enreda, tudo aquilo que nos procura nos enredar. Então, o meu trabalho me enreda, eu sou preso ao meu trabalho. Mas aí eu ofereço meu trabalho a Deus para que Deus purifique e esse trabalho fique mais leve, fique menos impuro. Por quê? Porque tudo vem da reação e das ações de todos aqueles que estão convivendo em conjunto uns com os outros. Então, nesse processo, o Senhor Deus, Ele tem a onipotência de buscar, através da sua potência suprema, Ele traz para cada um de nós um processo que cada um de nós devemos purificar as nossas ações e os nossos sentidos. Em outras palavras, o Senhor pode falar através de sua respiração, pode fecundar com seus olhos e pode lançar seu olhar sobre a natureza material, porque Deus pode tudo. Com seu olhar, com seu respirar, porque na filosofia védica, na Bhagavad Gita, Deus é a pessoa suprema. Então Deus, Ele tem olhos, Ele tem respiração, Ele tem ação, mas não é material, porque no material cabe a nós que estamos enredados nesse mundo material
E Deus, ele transcende todas essas condições materiais. Deus está além deste mundo material condicionado. Por isso que ele pode fazer o que ele bem quer através da sua vontade. Ele deixou para nós a sabedoria védica, as instruções pelas quais nós, almas condicionadas, podemos nos voltar a Deus e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Na casa de Deus há muitas moradas, devemos voltar para a morada de Deus. Devemos sempre nos lembrar de que as almas condicionadas na natureza material estão todas ávidas, ou seja, todo mundo só quer prazer. E aí, quando a gente se instrui com as instruções védicas apresentadas de tal forma que a pessoa consiga satisfazer os seus desejos pervertidos e acabar seu suposto prazer, desde que ela possa se voltar para Deus. Então, você quer acabar com todo esse condicionamento, volte-se para Deus e ofereça tudo a Deus. Bhakti Yoga é uma fisioterapia da alma, é a fisioterapia do amor a Deus, da yoga, da união a Deus. E esta é uma oportunidade concedida a nós, almas condicionadas, para que possamos alcançar a liberação. Portanto, as almas condicionadas devem seguir o processo de sacrifício, se tornarem conscientes de Deus, oferecer tudo em sacrifício a Deus, mesmo aqueles que não seguirem os preceitos da filosofia védica, que estão em outras tradições religiosas, podem adotar os princípios da consciência de Krishna. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego a Deus em consciência de Deus, para que eu possa me limpar, me purificar das minhas reações pecaminosas. Verso 16. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue esse ciclo de sacrifício, de oferendas a Deus, ditados pela filosofia védica dos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecados, vivendo apenas para a satisfação dos sentidos. E tal pessoa vive em vão. Por quê? Porque a meta final da nossa vida aqui, a meta principal, é o conhecimento acerca de Deus. Não é? E final também, porque quando a gente finaliza, devemos sair deste corpo melhor do que entramos. Então vamos habitar novas moradas. E nessas novas moradas se continua a oferecer as oferendas a Deus, se continua a se voltar para Deus. Então, nesse processo, o sistema de sacrifício é planejado de tal modo que as pessoas dotadas de consciência sensorial dos sentidos possam satisfazer seus desejos sem se enredarem na reação do trabalho, que leva o gozo dos sentidos. Como podemos explicar isso? Eu estou aqui fazendo esse trabalho da leitura, e aí, quando eu termino, eu entrego este sacrifício da leitura. Não diria sacrifício, diria me voltar para Deus e oferecer essa leitura para Deus. E aí eu vou purificar este meu ato. O ato de purificação, o ato de determinação, de estar sempre nessa consciência de trazer Deus para o meu dia a dia. Então essa leitura eu entrego a Deus, então eu vou me libertar dos resultados desse trabalho. Não me interessa, interessa o que eu estou fazendo aqui para agradar a Deus e para servir a Deus. E isso pode ser, você pode levar esse exemplo para qualquer outro tipo de trabalho. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, entrega a Deus. E se não fizer isso, você vai estar se enredando mais e mais, com sua cabecinha ali no mundo material. E vai vir sofrimento, decepções, choros, lágrimas, arrependimentos, que eu poderia fazer melhor e não fiz. Né? Então, nesse processo, Srila Prabhupada diz: a prosperidade do mundo não depende de nossos próprios esforços, mas do arranjo básico do Senhor Supremo, cumprindo diretamente pelos semideuses, porque Deus coloca cada semideus da chuva, do sol. Imagine sem sol, sem chuva, sem água, sem nada. O que é que vai sobrar para nós aqui nesse mundo material? Absolutamente nada. Então Deus coloca seus agentes para trabalhar para a satisfação das almas condicionadas no planeta Terra. E aí você não agradece. A chuva tem que chover, o sol tem que secar, a colheita tem que acontecer, porque se acabar a colheita, acaba os grãos, o trigo, os grãos, os legumes, tudo acaba e a gente vai comer como? A gente vai comer de que forma? Então, a gente não se percebe que essa prosperidade que nós temos na nossa vida
ela não é fruto do nosso trabalho, e sim fruto do trabalho dos semideuses que trabalham para Deus, fruto do trabalho do Brahma, que criou tudo, fruto do Senhor Vishnu, que mantém toda a energia material, e fruto do Senhor Shiva, que aniquila quando é necessário. Então, nesse processo, criação, manutenção e aniquilação, tudo vem sobre as ordens do Supremo Deus Krishna, todo atrativo, todo atraente. Então, devemos executar esses sacrifícios, essas oferendas, para que possamos nos tornarmos conscientes de Krishna e para que a gente possa também seguir um código espiritual, que nós devemos ter regras e regulações para a execução destas oferendas a Deus. Ninguém deve, portanto, limitar-se apenas a seguir regras e regulações materiais, mas principalmente devemos transcender essas regras e regulações materiais para que a gente possa entender o que é que Deus quer de nós. Deus quer apenas o amor, a devoção. E nós devemos trabalhar esse amor e essa devoção para o nosso prazer. O prazer de ter prazer em satisfazer a Deus, a Krishna. Então eu encerro hoje até o verso 16, capítulo 3, Karma Yoga. Tudo que estamos estudando, que estamos lendo aqui, chama-se Karma Yoga. Como eu entrego as minhas ações para Deus e para a satisfação de Deus e para aumentar a minha consciência acerca de Deus, acerca do absoluto. Gratidão.